Vamos nos colocar em pé, queridos. Quero repartir com vocês algo que Deus colocou no meu espírito. Hoje pela manhã, eu ministrei Mateus 14, sobre andar pela fé, andar na motivação do Espírito. E agora à noite eu quero falar sobre o Evangelho, as boas novas, amém? A Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Todo mundo achou? Deixa eu pegar meu outro olho aqui, senão não vai. Diz assim, Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Amém? Vou repetir. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro para o judeu e também depois para o grego. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de ação no nosso meio nessa noite, ministra os nossos corações. Me usa segundo a tua graça e segundo a tua misericórdia, que nós possamos ter uma palavra revelada do teu Espírito. Que nós possamos, ó Pai, nos despojar de todo o nosso eu. E que na ação do teu Espírito possamos ser ministrados com a tua palavra. Tira, Senhor, já toda a autodefesa, toda cauterização de mente. Pessoas que vêm para o culto, às vezes já armada, para não receber o que Deus tem para ela. Que essa pessoa seja despojada e que ela possa receber essa palavra que cura, liberta e transforma. Pela tua misericórdia, porque eu não tenho nada para dar para este povo. Me usa segundo a tua vontade, segundo a tua bondade. E que o primeiro a ser ministrado aqui seja eu, porque eu sou o canal por onde a palavra passa. Que nós possamos ouvir a tua voz. Que aonde chegar o som da minha voz, através das transmissões, possa trazer, Senhor, o renovo, possa trazer, Senhor, o poder curador da tua palavra. Faz, Senhor, faz. Nós precisamos da tua ação neste lugar. Desde já nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos. É interessante como Paulo ele vê a questão do Evangelho. A gente ouve essa palavra, acho que quase todos os dias, né? Porque geralmente quem é cristão, ou está sempre conectado numa rádio cristã, ou está vendo um programa cristão, ou está envolvido na igreja, ou está na célula. A palavra evangelho, que quer dizer boas novas, ela é uma palavra que a gente ouve, mas a pergunta é a seguinte: o que é o evangelho para mim? O que é o evangelho para você? Você já parou para pensar a grande sacada de Deus? Porque se não fosse o evangelho, nós não estaríamos aqui. Em Gênesis 3, na queda do homem e da mulher, ali foi destruído todo o projeto, teoricamente, de Deus para a vida do homem. Ali é como se Satanás saísse dali, batendo as suas patas, declarando a sua vitória. Porque tudo que a priori Deus havia projetado para o homem, Satanás conseguiu roubar. Mas Satanás não sabia que Deus tinha uma carta na manga. E qual era essa carta? A pessoa de Jesus Cristo. E da pessoa de Jesus Cristo, então, o evangelho que cura, que liberta, que sara, que transforma. Então, quando eu falo de evangelho, o evangelho não é simplesmente uma palavra. Por isso que Paulo,
né, com muita graça, ele diz aqui que ele não se envergonha do evangelho, porque ele entende que o evangelho é o poder de Deus. Qual o poder, bispo? O poder transformador, o poder curador, o poder que faz com que um homem que era caído, que era drogado, destruído, seja um pregador do evangelho. Um evangelho que liberta, que transforma, que cura. Pessoas às vezes que têm uma enfermidade que aos olhos da medicina não tem cura, e o Senhor vai e cura, porque ele é poder. Aleluia! Casamentos que já estão com quase, alguns até com papel já assinado, e Deus vai e reverte. Coisas desse tipo que você fala, o homem não pode fazer, mas o Deus a qual eu creio, o Deus que você crê, ele pode fazer, porque ele é poderoso. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo, eu não me envergonho desse evangelho que é poder, esse evangelho que cura o judeu, que cura o grego, que cura o gentil. E é esse evangelho que está aqui hoje, esse evangelho que é o evangelho que eu prego. Talvez você está nos visitando aqui hoje, talvez você veio ao convite de alguém, talvez você passando por um processo de dificuldade, alguém falou para você do amor de Cristo, alguém falou para você da igreja, e você está aqui. Deixa eu já te falar, servir a Deus é só vir sentado numa cadeira, é muito mais do que isso. Esse evangelho que Paulo está dizendo aqui é um evangelho que eu posso sentir, é um evangelho que transforma, é um evangelho que te transforma não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Tem muita gente que não vai na igreja porque ele fala assim, eu vou chegar na igreja, já vão fazer uma lavagem cerebral em mim, vão querer que eu coloque um terno, uma gravata, que eu tenha cara de crente, e isso, aquilo, outro, e eu não vou conseguir viver debaixo desse peso não. Evangelho não é isso. Evangelho é muito mais do que isso. Estereótipo só engana homem. O que Deus tem para você é algo muito mais profundo. Deus não quer nada de estereótipo com você. Deus quer o teu coração. Deus quer trabalhar aí dentro de você. E Ele quer mostrar para você que servir a Ele é muito mais do que uma religião. Servir a Ele é sentir a graça dEle. Servir a Ele é sentir a presença dEle. Aleluia. Eu fico imaginando, porque quando Jesus foi para a cruz do Calvário, já estava tudo sentenciado. Acho que o diabo falou, vou vencer mais uma vez. Venci no Gênesis e agora eu vou vencer novamente. Quando Jesus, ele morre, a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscita. E nesse espaço de tempo, ele vai até o inferno e ele pega a chave da morte. Eu fico imaginando esse acontecimento no plano espiritual. Satanás e seus demônios comemorando mais uma vitória. Mas mal eles sabiam, aleluia, que a morte e a ressurreição da cruz era o poder do evangelho, o poder sarador, restaurador. Aleluia, eu fico imaginando eles em festa. Daqui a pouco talvez algum demônio veio lá porque eles estavam desavisados e falando, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas o homem de branco está aí, e ele disse que ele quer a chave, e quem poderá resistir o homem de branco? Escuta, igreja, escuta, porque o Espírito Santo falou comigo nessa noite. Tem muita gente na igreja que conhece a palavra evangelho, mas não conhece o poder e a ação desse evangelho. E nessa noite, Deus quer visitar a tua vida, Deus quer marcar a tua vida. É uma noite especial, porque é uma noite de nós nos assentarmos à mesa do Senhor. E não vamos nos assentar vazios, não. Vamos nos assentar cheio da graça, cheio do poder e cheio da unção de Deus, em nome de Jesus. Amém? O evangelho de Cristo, ele é a receita, ele é a nossa cura para com Deus. Se eu não for através de Cristo, eu fico à mercê do diabo. Não tem como o homem voltar para Deus, a não ser pela ponte chamada Jesus Cristo. Talvez você está aqui assim, eu creio em Deus, eu acho tão bom, a igreja fala coisas bonitas. Não, esquece tudo isso. Você precisa de Cristo para voltar para Deus. Se Jesus não intermediar, não tem como você voltar.
Por quê? Porque quando Eva e quando Adão pecaram, o homem foi desfeito, o homem saiu da presença de Deus, aleluia. Mas quando eu entro através de Jesus Cristo, novamente eu tenho liberdade de chegar ao Santo do Santo, ao Deus Todo-Poderoso. E a proposta hoje é essa: escuta, Deus falou para mim que tem pessoas aqui que você não tem mais alegria de buscar a Deus, você está mais para lá do que para cá, você já não ora mais, ei, você era um torpedo na mão de Deus. Sabe o que Deus me falou? Eu vou mandar gente lá hoje que fazia obra, que era um arrebento nas minhas mãos, mas que com o tempo foi, ó, parando, porque ficou olhando para um, olhando para outro, escuta, olha para ele, olha para ele, ele é o teu Senhor, ele é o teu Salvador, nele não há sombra de dúvida, e ele vai resgatar você aqui hoje. Ele me disse, ele vai visitar a tua vida aqui hoje, ele vai transbordar o teu interior da presença dele hoje, ele vai marcar a tua vida, e não é marcar a tua vida com palavra não, ele vai marcar a tua vida com fogo, é com o evangelho poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. E aí, meu irmão, interessante, porque quando a gente fala de evangelho, teoricamente, esse resumo que eu te dei é o que nós cremos, é o que nós entendemos. Mas eu fui estudar um pouquinho de como Paulo enxergava essa questão do evangelho. E eu percebi que Paulo nomeou o evangelho de diversas formas. Olha que interessante. Paulo qualificou o evangelho de Cristo. Porque às vezes a gente acha que o evangelho é uma coisa só. Mas estudando um pouco na Bíblia, eu vi que Paulo tinha uma visão diferente. E Paulo conseguia enxergar algumas qualidades dentro do evangelho que eu e você precisamos entender. Creio que Paulo trabalha isso pelo simples fato de fazer eu e você entender um pouco mais do que é esse evangelho. É óbvio que o evangelho são as boas novas de Cristo, mas eu vou um pouquinho mais além com você nessa noite. E nós vamos entender algumas dessas nomeações que Paulo e que alguns outros homens deram a esse evangelho. Primeiro eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo em Atos 16, versículo 32. Atos 16, versículo 32. Louvado seja Deus. Atos, capítulo 16, versículo 32. Paulo diz assim: eu falei Atos 16. Era só um pouquinho, irmãos. Não era bem isso não. Deixa eu achar o texto, porque esse texto aqui vai falar com você. Aleluia. Quem crê que o Espírito Santo está aqui? Eu anotei o texto errado, o Espírito Santo falou comigo agora. Ele me deu o capítulo, eu estou falando isso aqui diante de Deus. Eu anotei errado. Porque Deus tem palavra aqui hoje para a tua vida. Como é que é isso? Essa experiência eu nunca tinha tido. Deus me falou o capítulo, é capítulo 13. Que mistério é esse? Atos 13, versículo 32. Aleluia. É Deus poderoso. Diz assim: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Aleluia. Primeira nomeação que Paulo fala, Paulo dá uma nomeação seguinte, ele fala do evangelho da promessa. Paulo está em Antioquia, ele está pregando para judeus e ali também tinha gregos. E naquela época você sabia que o judeu, ele era meio prosélito, ele achava que só ele que tinha a graça de Deus. E Paulo está falando sobre a promessa.
Qual promessa? A promessa de Joel 2:28, onde o Espírito Santo desceria sobre toda a carne, onde todos seriam visitados pelo poder e pela presença de Deus. Escuta, há um evangelho que é para você. Qual? O da promessa. Talvez você diga assim: bispo, eu venho na igreja, mas eu às vezes não tenho força, eu não tenho fé, eu não consigo acreditar, mas o meu Deus está dizendo que tem uma promessa sobre a tua vida, e você não pode abrir mão dessa promessa. E qual é a promessa? Que você também é filho de Abraão, que você também está debaixo da unção abraâmica, que você também está debaixo da unção de Cristo, e que o poder restaurador do evangelho, ele é para você, ele é para tua vida, ele é para tua casa, ele é para tua família. Então não diga assim: ah, eu não posso, não é para mim. Isso é mentira. Ei, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Belisca aí, belisca aí. Tu é carne? Tu é carne? Então esta unção vai te visitar nessa noite. É promessa de Deus para a tua vida. É promessa de Deus para a tua vida. Sabe por que a gente tem muita dificuldade de servir a Deus? Porque você quer servir a Deus na carne. Servir a Deus na carne, que eu digo, não é questão de ficar pecando, não é isso. Mas você quer seguir a Deus com as tuas forças. O Senhor falou para a igreja: ninguém vai sair de Jerusalém, Atos 1:8. Vocês primeiro precisam ser revestidos de poder. Sabe o que Jesus está pregando aqui? O evangelho da promessa. Aleluia. Eles pensaram: não, agora a gente vai sair, o Senhor vai subir às alturas, nós vamos sair pregando. Não, 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 primeiro vocês vão ficar aqui. Há um antídoto, aleluia, há um reforço, há um armamento que eu preciso dar para vocês. Qual é? O meu poder. Igreja, você não vai conseguir ficar de pé, os dias são maus, a não ser pelo poder e pela promessa de Deus na tua vida. As pessoas estão esfriando, as pessoas estão se afastando de Deus. Por quê? Porque estão andando na força da carne. Mas o meu Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer visitar a tua vida. Há uma unção de Deus aqui nessa noite, e a promessa de Deus, ela vai te visitar, ela vai te tocar. Ai, bispo, mas eu não creio muito nisso. Desculpe, irmão, se você não crê, você está à mercê da tua prova. Mas se você crê, pode se preparar, porque o tempo de cantar chegou na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Não tem como eu vencer se não for pelo poder de Deus. Todas as grandes vitórias da Bíblia, Moisés não abriu o mar porque ele era Moisés. Davi não venceu o gigante porque ele era Davi. Josué não entrou no Jordão porque ele era Josué. Abraão não herdou uma promessa, uma herança que se firma até os dias de hoje porque ele era Abraão. Todos esses milagres, eles tiveram uma intervenção divina. Gideão não venceu os midianitas simplesmente por vencer, não. Ele teve uma intervenção de Deus. Irmão, se Deus não fizer, a coisa não vai acontecer. Aleluia. Então nessa noite há uma promessa de Deus. Escuta, você que entrou aqui que está fraco, eu quero orar por você hoje. Você vai sair daqui hoje chamuscado pela glória. Você precisa desse fogo, você precisa dessa presença. Vamos parar com esse negócio de evangelho de mimimi. O evangelho é poder de Deus. Romanos 1,16, acabei de ler. Paulo disse: não me envergonhe do evangelho, porque o verdadeiro evangelho é o poder de Deus. Hoje eu vejo as pessoas, é um tal de evangelho humano. É um mais sábio do que o outro, é um mais do que no seu outro. Já reparou? Agora se cobra palestras. Irmão, para com isso. De graça você, aleluia, de graça nós vamos receber. Porque se eu recebi de graça, eu tenho que te passar de graça. O evangelho, meu irmão, é poder, é manifestação, é cura. Sabe como é o evangelho? Ele é colocado. Sabe como é o evangelho? Ele é explanado. Quando você fala para mim, quem você era? Eu era um cheirador de cocaína, eu era um bêbado, eu era um destruído. Mas pelo poder do evangelho, eu estou aqui sarado e curado em nome de Jesus.
Jesus, aleluia. Você chega no outro e fala, e você? Eu usava pedra, mas o Senhor me libertou, me curou, me sarou. Esse é o evangelho que eu creio. Esse evangelho nunca vai poder ser mudado, porque é o único evangelho da Bíblia, o evangelho que traz mudança. Levanta as tuas mãos para os céus, em nome de Jesus. Eu não sei o que você está vivendo na tua casa, eu não sei o que está acontecendo na tua família, mas tem promessa, o evangelho da promessa, ele alcança a tua vida hoje, ele alcança a tua casa, ele alcança a tua família. Recebe essa palavra em nome de Jesus, aleluia. Abra a tua Bíblia um pouquinho para frente, Atos capítulo 20. Meu Deus, aleluia. Há uma outra nomeação que Paulo dá. Versículo 24, no capítulo 20 de Atos. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é outro evangelho desconhecido no meio cristão. No meio cristão se prega o seguinte: quanto mais cara de crente eu tenho, eu sou melhor do que o outro. Quanto mais eu entro debaixo de um jugo e de um peso, mais crente eu sou. Como que nós julgamos? Fala a verdade. Se entrar um rapaz ali de terno e gravata, com uma Bíblia dessa idade nas mãos, e glória a Deus, aleluia, você tem uma vista, uma ótica. Se entrar um garoto ali com piercing, com tatuagem, com cabelo arrepiado, você tem uma outra ótica. Porque você julga segundo o estereótipo. Porque você não conhece o que é a graça de Deus. A minha Bíblia, o próprio Paulo diz que Deus chamou os que não são para ser. E os que são, ele reduz a nada. Porque ele é o Senhor. Ele mesmo diz que muitos não foram chamados segundo a sua sabedoria humana. Entender Deus é difícil, irmão. Aonde o senhor quer chegar, bispo? Eu quero fazer você entender que você não está aqui porque você é o cara. Você não está aqui porque você é a mulher. Não. Você está aqui porque a graça de Deus te alcançou. Irmão, eu fico indignado com alguns irmãos que ficam medindo santidade. É óbvio, eu não estou fazendo apologia ao pecado. Nós temos que nos santificar. Mas não há um justo na terra. Lá na carta de João diz que se eu falar que eu não tenho pecado, eu estou dizendo que Deus é mentiroso. Jesus falou em João 15, não foi vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós outros. Você está entendendo? Aí o povo não entende. Quando eu me converti, o povo não entendia. Isso aí, mano, isso é uma tranqueira. Crente, é mais um aplique dele. Só que é o seguinte, meu irmão, quando eu me converti, eu não precisei de casa de recuperação, não precisei nada disso. Eu conheci o evangelho da graça, eu conheci o poder de Deus, a manifestação do poder. Sabe por que muita gente fica nesse negócio? Cai, levanta, cai, levanta. Você precisa conhecer o poder de Deus. Aleluia. Porque eu entendi o que era graça. Porque eu entendi, eu não sou nada. Por que Deus quer eu? Tem tanta gente melhor. Mas eu fui alcançado pela graça, Ele me amou. Mesmo eu sendo um tranqueira, Ele me amou. E Ele te ama, viu? Ele te ama, mesmo com as suas mazelas, mesmo com as suas coisinhas, Ele te ama. E o convite dele para você nesta noite é esse: vem porque eu tenho uma obra para fazer na tua vida. Vem porque eu quero entrar no teu coração. Vem porque eu quero entrar no teu interior. Vem porque eu quero mudar a tua história, mudar a tua vida. Mas eu fumo 2 maços de cigarro por dia. Irmão, quando você receber a descarga de Jeová, vai queimar cigarro, vai queimar pedra, maconha, vai queimar tudo. Porque Deus é poder na terra. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Aleluia. Nós temos que voltar para esse evangelho, irmão. Cuidado. Estão querendo agora. Irmão, tem igreja que ensina o cara a falar em línguas.
A igreja está deixando de ser uma igreja que depende da deidade do Senhor, para ser uma igreja egocêntrica. O homem quer estar no centro, não, quem está no centro é o Todo-Poderoso. Ei, Deus levanta profeta na terra ainda, Deus batiza, Deus dá língua estranha, Deus dá profecia, Deus dá revelação, Deus descortina a visão, Deus continua sendo Deus. Nós não podemos sair dessa graça e não achar que você tem o dom porque você é bom. Você tem o dom porque Ele te deu pela graça. Ei, aleluia. Abre a bodecha. Aleluia. Levanta tuas mãos para os céus. Uracalabachô, rebecai andarás. Derianda lamanda calabachébia. Aleluia. Há uma unção de Deus aqui nessa noite. Orianda labachérias. Derianda calabachô, recai andarás. Aleluia. Há uma virtude do Espírito, meu irmão. Você precisa conhecer essa graça. Conhecer essa graça. Conhecer essa graça. Aquele jovem que chegou agora, lá no fundão lá, última cadeira, você, levanta a mão bem alto. Deus mandou te dizer que Ele está mudando o teu destino, viu, filho? Você entrou por aquela porta porque Deus te trouxe aqui, porque Ele tem uma palavra para a tua vida. O Senhor me mostrava numa visão, sabe, imagina eu não diria uma avenida, mas uma rua cheia de curvas, curvas perigosas, e o Senhor estava me dizendo que Ele está aplainando os teus caminhos. Há pessoas que te rodeiam, que não são de Deus, e que o Senhor vai tirar essas coisas perto de você, porque há um propósito dEle na tua vida, há um chamado dEle específico na tua vida, não porque tu mereces, mas é pela graça dEle. Recebe essa palavra no teu espírito, em nome de Jesus. Ai, xerabadá. Levanta as mãos, igreja, adora, 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 adora. Ele está aqui, há uma presença de Deus aqui. Aleluia, aleluia. Paulo dá uma outra nomeação ao Evangelho. Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 3, versículo 8. Carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 3, versículo 8. Paulo diz assim: a mim, o menor de todos os santos aqui são os irmãos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas da glória de Deus. Esse é o evangelho que eu quero que você crê, meu irmão. O evangelho que levanta o paralítico, o evangelho que faz o surdo escutar, o evangelho que faz o mudo falar. Aleluia. O evangelho das riquezas, dessa glória que você não vê, meu irmão, que é coisa imensurável, que o homem quer roubar, que o homem quer achar que pela sabedoria dele. Nós vivemos uma época que os homens querem encher as igrejas. Eu também já tentei encher a igreja com a minha força, e esquece, apaga. Um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. 1 Coríntios 3:7. Você precisa conhecer o Deus das maravilhas. Hoje você pegar 70% da igreja conhece um Deus de ouvir falar. Ô varão, por que você congrega? Ah, varão, aqui eu me sinto bem. Eu também me sinto bem no clube, me sinto bem no cinema, comendo a pipoquinha, vendo um filme top. Você não tem que estar aqui porque você se sente bem. Você tem que estar aqui para você ter Ele. Paulo fala que nós somos a morada do Altíssimo. Morada. O que é ser morada do Altíssimo? Alguém que mora numa casa, meu irmão, quando você chega nessa casa e você toca a campainha, tem alguma movimentação lá dentro. É criança chorando, é um que passa para lá, outro que passa para cá. E você fala, opa, tem gente. Quando você toca a campainha de uma casa e está um silêncio, tudo escuro. Oxi, tem ninguém em casa hoje não. Tem muito crente que não tem ninguém na casa.
está tudo escuro, tudo apagado. Porque está debaixo ainda lá da sentença de Gênesis 3. Porque ainda não provou desse evangelho. Não provou das sondáveis, insondáveis riquezas de Deus. Hoje, meu irmão, essa casa aí tem que ter gente, tem que ter festa. Essa casa hoje aí tem que ter festa. Aleluia, aleluia. Quando o demônio passar por fora, ele vai ter que falar: tem festa nessa casa e tem um monte de gringo lá dentro, porque eu só vejo falar uns idiomas que eu não conheço. Tem que ter festa aí dentro, tem que ter presença de Deus aí dentro. Ei, você não pode ser uma casa vazia, você tem que ser uma casa cheia da presença de Deus. Oh, glória! Eu não sei se eu sou doido ou está faltando doidice para você, porque às vezes eu falo: meu Deus, quer dizer que eu tenho a plenitude do mundo dentro de mim? Aquele que naquela imensidão de água diz para o mar: até aqui. Por que a água não avança da praia? Para pensar. Às vezes a gente fica pensando em tanta besteira e não pensa naquilo que é para pensar. Você vê aquela imensidão de água, ela vem aqui e volta, vem aqui, e não é por acaso. A minha Bíblia diz que ele coloca fim nas águas, ele determina, é até aqui, ó. Você está entendendo, Deus, que eu estou pregando aqui hoje? Deus quer levantar uma igreja, irmão, cheia desse Deus. Você tem essa plenitude dentro de você. Como que uma droga, uma cachaça, uma pedra, uma cocaína vai parar um homem que tem essa plenitude? Davi tinha, e ele dizia: com o meu Deus eu salto muralhas. Aleluia! Levanta as tuas mãos, recebe essa palavra. Você é alguém que Deus escolheu, é alguém que Deus habita. Você não é um qualquer, você não é um bastardo, você tem paternidade. Você tem dentro de você o evangelho das insondáveis riquezas da glória de Deus. Aleluia. Irmão, tem bastante coisa aqui, eu vou finalizar por causa do horário. Eu só queria... Tem mais várias aqui que eu fui cavar, mas eu queria tratar mais essa nomeação para a gente finalizar e se assentar à mesa. Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Preste atenção, quem é salvo aqui? Tem gente que não levantou a mão, está em dúvida. Vou perguntar de novo, irmão, que uma convicção que eu tenho que ter é da minha salvação. Se eu não sou convicto nem da minha salvação, o negócio está feio, está pior do que eu pensava. Quem é que é salvo? Levanta a mão. Top. Agora, preste atenção. Todo salvo, está escrito aqui, acabei de ler, tem que ter o selo. Quando eu era mais jovem, ia comprar perfume importado. Hoje não tem muito mais isso, mas na época tinha o selo da importação. Como é que você sabia se era importado ou não? Tinha que ter o selo. Se não tivesse o selo, isso aqui é Tabajara, sai fora. Tem crente Tabajara também, irmão, que não tem um selo. O que é o selo? É a marca. É para mostrar que você tem. Vou te dar um exemplo. Vem aqui, Alisson. Vem aqui, Edilson, rapidez. Está aqui, fazendeiro, estou profetizando. Fazendeiro Alisson. O Alisson é com A ou com W? Com A. O Alisson tem um monte de gado. O Alisson está rico, irmão. Falou que vai abençoar a igreja, comprar o salão, em nome de Jesus. E aí, eles têm uma fazenda e eles têm uma cerca. Só uma cerca separa a fazenda deles.
aqui, outro fazendeiro, o Edilson. O Edilson também tem gado a dar com pau, irmão. Olha a cara dele, ó. Cara de rico, tá feliz. Preste atenção. Os dois têm fazenda, os dois têm gado. Uma cerca. De repente lá tem, sei lá, uma vaca do teu lado. Tem um boi do dele aqui, o boi pula para pegar a vaca. É normal? Então como é que funciona? Isso que eu estou te falando é verídico. Eu sou leigo, mas isso é muito comum no interior. O Alisson pega os animais dele, faz lá o ferro, com a marca A, vai lá no animal e esquenta o ferro, vai no animal e o animal está preso e marca, irmão. Aquilo é uma marca que por muito tempo, se você tocar ali, o animal vai tirar até coice. O Edilson, para não perder os animais dele também, o que ele faz? A mesma coisa, vai lá, esquenta o ferro e marca. Um dia está Edilson e Alisson tomando café, dois fazendeiros, um quer ser mais ligeiro que o outro, né? Contando mentira, aquela coisa toda, né? Um de olho na propriedade do outro, aquela coisa toda. E aí o Alisson, né, vê, vamos supor que eles estão tomando café lá na fazenda do Edilson. Você vê um manga larga lá, dos seus mais caros, ó, trotando lá na fazenda do Edilson. Você fala para ele: ô meu Edilson, como é o cavalo que está fazendo aí? O Edilson: não, que? Esse cavalo é meu, rapaz. Pagou uma nota nele. Não, você tá louco. Eu conheço ele só pelo trote. E aí, não, aí vocês vão lá, chega perto. Quando chega perto, está a marca. Aí você fala para ele: tá vendo? Ele é meu. Como é que você vai falar que não é? Tem a marca. Não tem como negociar. É teu. Assim somos nós. O homem que é selado pelo Espírito de Deus, o diabo pode rodear, ele pode sambar, ele pode ir para lá, ele pode ir para cá. Mas quando ele chega perto, o homem de lá de cima diz: opa, aí não. Esse é meu. Esse tem a marca. Esse foi selado. Esse foi separado. Ele tem a marca sobre a vida dele. E qual é essa marca? Lembra que eu falei, quando o animal é selado com aquilo, ele grita de dor, que é uma marca. Toda marca traz algo na sua vida. A presença de Deus traz o êxtase de glória. Não tem esse negócio: ai, eu fui batizado do Espírito Santo, chorei. Não, irmão. Batismo é batismo. Você vê o batismo nas águas? Como é que é? A pessoa está lá, você desce ela. É interessante isso. Quando ela volta, das águas. Tem uns que choram, se alegram. Batismo traz estereótipos. Quem é batizado pelo poder sente. É diferente. Atos capítulo 9. Saulo está com seus soldados para matar crente. No meio do caminho, ele se encontra com o Todo-Poderoso. Ele tem um êxtase. Ele, na verdade, ele é visitado. Ele é batizado com a presença de Deus. A Bíblia fala que ele cai. É uma coisa louca. Só ele ouve o Senhor. Há um êxtase. Ali ele fica cego por um tempo, que eu creio que é a visão humana de Paulo sendo tirada e Deus colocando posteriormente uma visão de apóstolo na vida dele. Mas ele foi marcado lá. A Bíblia diz que um êxtase visitou Saulo. Deus tem êxtase para a tua vida. Ei, irmão, você não está buscando aqui o Confúcio, você não está buscando aqui o Buda, com respeito a todas as religiões. O Deus que eu prego aqui, o evangelho que eu prego, é o evangelho vivo, de sinais e maravilhas. Você precisa dessa marca. Um monte de crente desistindo, voltando atrás, porque não é marcado. Aleluia! Antigamente a gente chegava em culto de jovens no sábado, tinha aquela roda de menino e menina buscando a presença. Daqui a pouco um já saía no meio falando em mistério. Que coisa linda hoje. As rodinhas de jovem para ver quem que vai ficar, qual é o namorado que vai. Irmão, está na hora da gente voltar para o centro da vontade de Deus. Está na hora da gente buscar as coisas do alto. Eu quero mais de Deus hoje. Eu vou buscar um coach. Vai buscar a Bíblia, rapaz. Vai orar. Vai, dobra o teu joelho. Busca ele na madrugada, porque ele existe, ele é real, ele é vivo.
A gente quer colocar no homem aquilo que é responsabilidade nossa. Você pode ser o maior dos sábios, se você não tiver o poder de Deus, você não é nada. É como lá no texto, no conselho lá de Teudas, lá no Gamaliel, que estavam tirando uma com a obra, né? Com a obra da graça. E você acha que isso vai dar? Isso não vai dar em nada. Aí, um diz assim: se essa obra ela é de Deus, ela vai permanecer. Só pode permanecer aquilo que é de Deus. Chega de você ser o Deus da tua vida, o egocêntrico, o que tudo faz, o bom. Eu sou bom, eu oro mais, eu faço mais. Não. Receba o evangelho da tua salvação, querido. Você é dependente dele. Sem ele você não é nada. Amém? Você trabalha, quer que o teu negócio ande, dependa dele. Você trabalha de Uber, quer que o negócio vá, dependa dele. Você é professor, quer ver as coisas andar, dependa dele. Você tem ministério, quer ver as coisas andar, dependa dele. Você é líder de célula, de GD, a coisa não cresce, mas que eu não ganho mais ninguém para Jesus, porque lá naquela célula está muito você e pouco Deus. Coloca Deus naquele lugar, você vai ver se as coisas não vão crescer. A igreja precisa reconhecer que Jesus é o Senhor. Que nessa noite você saia daqui. Essa semana tem que ser diferente. Essa semana é Deus. É Deus. É Deus. Liga o som do teu carro logo cedo da manhã quando você for trabalhar. Põe no louvor. Já começa a adorar a Deus. Você que é batizado no Espírito Santo já começa a falar em novas línguas. Já começa o dia declarando a quem possa entender: eu estou debaixo da unção do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus. Amém? E para fechar, para a gente cear. Logo quando eu me converti, por um bom tempo, eu fiz trabalhos externos, evangelísticos. E a gente fazia trabalho em cadeia. E a gente era novo convertido. Eu, o Babão, que me ganhou para Jesus. Mas a gente veio do lado errado, todo muito louco e tal. E eu lembro uma vez que a gente foi fazer um trabalho lá no Cadeião de Pinheiros. E lá tem uns raios assim, você fica no meio. Eu lembro que primeiro foi um pastor lá, tal, pastor todo didático. Aleluia, glória a Deus. Né? Mas você não via a reação nos presos. Meio na legenda assim, esse pastorzinho aí é muito blá blá blá. Chegou a hora do Babão. E o Babão começou a trocar ideia com os caras na linguagem dos caras. É o seguinte, irmão, ali foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu me converti. Deus não precisa da sabedoria do homem. Eu lembro que o Babão, do jeitinho dele, não sabia nem falar direito. Falava mais na gíria do que... Mas quando o Babão faz o apelo, quase todo aquele raio levanta as mãos e aceita Jesus Cristo. Porque o evangelho não é a sabedoria do homem, o evangelho é o poder de Deus. O Babão contou o testemunho dele, um testemunho muito forte. Testemunho poderoso. Gente, Jesus continua sendo Cristo. Eu vi tantos testemunhos assim de cara que estava no... Sim, tinha um amigo meu, a pastora Claudinha conheceu o Giba. Lembra como o Giba chegou na igreja? O Giba era até louco de tanta droga que usou. Quando o Giba se converteu, muita gente olhava e falava: não, é mentira, ele quer dar o golpe. É louco. Ele endoidou tanto que foi para a igreja. Não, poder de Deus. Deus continua sendo Deus e Ele quer fazer na tua vida. Curva a tua cabeça em nome de Jesus.